37. Kelsier, seu maldito lunático, Dodson pensou, fazendo anotações sobre o mapa. Por que sempre se manda no meio, me deixando para arrumar suas bagunças? Mas sabia que sua frustração não era real. Era simplesmente um meio de não se concentrar na morte de Kel. Funcionava. A parte de Kelsier no plano, a visão, a liderança, carismática, havia terminado. Agora era a vez de Dodson. Pegou a estratégia original de Kelsier e a modificou. Teve o cuidado de manter o caos em um nível administrável, racionando o melhor equipamento para os homens que pareciam mais estáveis. Mandou contingentes para capturar pontos de interesse, depósitos de comida e água, antes que os saques generalizados os tomassem. Em resumo, fez o que sempre fez, tornar os sonhos de Kelsier realidade. Ouviu um distúrbio na frente do aposento e Dodson levantou a cabeça quando o mensageiro entrou correndo. O homem imediatamente localizou no centro do armazém. Quais são as notícias? Dodson perguntou, enquanto o homem se aproximava. O mensageiro balançou a cabeça. Era um jovem em uniforme imperial, embora tivesse tirado o casaco para chamar menos atenção. Sinto muito, senhor, o homem disse em voz baixa. Nenhum dos guardas a viu sair. Bem, um deles afirmou que a viu sendo levada para o calabouço do palácio. Pode tirá-la de lá? Dodson perguntou. O soldado Goradel empalideceu. Até pouco tempo atrás, Goradel fora um dos homens do próprio Senhor Soberano. Na verdade, Dodson não tinha muita certeza de quanto confiava nele. Mesmo assim, o soldado, como ex-guarda do palácio, podia entrar em alguns lugares que nenhum outro Ska poderia. Seus antigos aliados não sabiam que ele mudara tanto. Que ele mudara de lado. Seus antigos aliados não sabiam que ele mudara de lado. Presumindo que realmente mudou de lado, Dodson pensou. Mas, bem, as coisas estavam indo rápido demais agora para ter dúvidas. Dodson decidiu usar o homem. Tinha que confiar em seus instintos iniciais. Bem, Dodson repetiu. Goradel negou com a cabeça. O inquisidor a levou presa, senhor. Eu não poderia libertá-la. Eu não teria autoridade. Eu não... Dodson suspirou. Maldita garota estúpida, pensou. Devia ter tido mais senso do perigo. Kelsier deve tê-la contagiado. Mandou o soldado embora e olhou para Hammond, que entrava com uma grande espada de punho quebrado no ombro. Está feito, Hammond disse. A fortaleza Lariel acaba de cair. Parece que Lekal ainda aguenta, no entanto. Dodson assentiu. Precisaremos que seus homens cheguem logo no palácio. Quanto antes entrarmos lá, melhores são nossas chances de salvar Ven. Contudo, seus instintos lhe diziam que seria tarde demais para salvá-la. As forças principais levariam horas para se reunir e se organizar. Queria atacar o palácio com todo o exército em conjunto. A verdade era que não podia se dar ao luxo de desperdiçar homens em uma operação de resgate no momento. Kelsier provavelmente teria ido atrás dela, mas Dodson não podia se permitir fazer algo tão ousado. Como sempre dizia, alguém na gangue tinha que ser realista. O palácio não era um lugar que pudesse ser atacado sem uma preparação substancial. O fracasso de Ven provava isso. Ela teria que cuidar de si mesma por enquanto. Estarei com os homens a postos, Ham falou, assentindo, enquanto jogava a espada de lado. Precisarei de uma espada nova, no entanto. Dodson suspirou. Vocês, brutamontes, sempre quebrando coisas. Vá lá ver o que encontra, então. Ham se afastou. Se encontrar Caesar, Dodson gritou. Diga-lhe que... Dodson se deteve. Sua atenção foi atraída para um grupo de rebeldes de Ska que marchava para dentro da sala, empurrando um prisioneiro com um saco de pano na cabeça. O que é isso? Dodson exigiu saber. Um dos rebeldes deu uma cotovelada no prisioneiro. Acho que alguém importante, senhor, veio até nós desarmado, pedindo para ser trazido até você. Nos prometeu ouro se fizéssemos isso. Dodson ergueu uma sobrancelha. O homem puxou o saco, revelando Alan Venture. Dodson pestanejou, surpreso. Você? Alan olhou ao redor. Estava apreensível e, é óbvio, mas se comportou bem, considerando a situação. Já nos conhecemos? Não exatamente, Dodson disse. Maldição, não tenho tempo para prisioneiros agora. Mesmo assim, o filho dos Venture, Dodson ia precisar de influência com a poderosa nobreza quando a luta terminasse.
Vim oferecer uma trégua, Ellen Venture disse. Como é? Dawson perguntou. A casa Venture não resistirá, Ellen disse. E provavelmente posso convencer o resto da nobreza a escutá-los também. Estão assustados. Não há necessidade de massacrá-los. Dawson bufou. Não posso exatamente deixar forças hostis armadas na cidade. Se destruir a nobreza, não aguentará muito tempo. Ellen ponderou. Nós controlamos a economia. O império desmoronará sem nós. Isso é meio que o plano central disso tudo, Dawson respondeu. Olhe, não tenho tempo, tem que me escutar, Ellen Venture disse, desesperado. Se começar essa rebelião com caos e banho de sangue, vai perder. Estudei essas coisas, sei do que estou falando. Quando o impulso do conflito inicial acabar, as pessoas vão começar a procurar outras coisas para destruir. Vão se voltar contra elas mesmas. Preciso manter o controle sobre seus exércitos. Dawson se deteve. Ellen Venture era supostamente um tolo e um janota, mas agora parecia simplesmente sério. Eu o ajudarei, Ellen prosseguiu. Deixe as fortalezas dos nobres em paz e concentre seus esforços no ministério e no Senhor Soberano. Eles são seus reais inimigos. Olhe, Dawson falou. Retirarei nosso exército da Fortaleza Venture. Provavelmente não há necessidade de lutar contra eles agora que mandei meus soldados para a Fortaleza Lecal, Ellen contou. Retire seus homens de todas as fortalezas nobres. Não vou atacá-los pelos flancos. Estão apenas escondidos em suas mansões e preocupados. Provavelmente, ele está certo sobre isso. Vamos considerar... Dawson se calou, percebendo que ela não estava mais prestando atenção nele. Difícil manter uma conversa desse tipo. Com esse tipo. Ellen estava encarando Hammond, que voltava com uma espada nova. Ellen franziu o senho e arregalou os olhos. Conheço você. Você era um dos homens resgatando os criados de Lord Renault que iam ser executados. Ellen se voltou novamente para Dawson, repentinamente ansioso. Conhece Valette, então? Ela lhes dirá que me ouçam. Dawson e Ham trocaram olhares. O que foi? Ellen perguntou. Ven, Dawson falou. Valette foi até o palácio há algumas horas. Sinto muito, rapaz. Provavelmente está no calabouço do Senhor Soberano nesse momento. Presumindo que ainda esteja viva. Carr jogou Ven de volta na cela. Ela atingiu o chão com força e rolou. A camiseta solta se enrolou ao redor de seu corpo, até que bateu com a cabeça contra a parede do fundo. O inquisidor sorriu, fechando a porta. Muito obrigado, disse, através das barras. Você nos ajudou a conseguir algo que estávamos tentando há muito tempo. Ven olhou para ele. Os efeitos do abrandamento do Senhor Soberano estavam mais fracos agora. É uma infelicidade que Bendel não esteja aqui, Carr prosseguiu. Ele caçou seu irmão por anos, jurando que Tevidian havia gerado um mestiço Ska. Pobre Bendel. Se o Senhor Soberano tivesse deixado o sobrevivente conosco para que pudéssemos nos vingar. Olhou para ela, balançando a cabeça, perfurada pelos pregos. Ah, bem, ele foi vingado, no fim. O resto de nós acreditou no seu irmão, mas Bendel, mesmo assim, não estava convencido, e encontrou você, afinal. Meu irmão? Ven disse, lutando para ficar em pé. Ele me vendeu? Vender você? Carr disse. Ele morreu jurando para nós que você tinha morrido de fome há anos. Gritou noite e dia sob as mãos dos torturadores do ministério. É muito difícil resistir às dores da tortura de um inquisidor. Algo que você logo descobrirá. Sorriu. Mas primeiro, deixe-me mostrar uma coisa. Um grupo de guardas arrastou uma figura nua e amarrada, cheio de hematomas e sangrando. O homem despencou no chão de pedras quando o empurraram para dentro da cela ao lado de Ven. Seized! Ven gritou, correndo até as grades. O terrisano caiu, aturdido, enquanto os soldados amarravam suas mãos e pés em uma pequena argola de metal presa no chão. Fora tão espancado que mal estava consciente, e estava completamente nu. Ven afastou o olhar para não ver sua nudez, mas não sem antes ver o espaço entre suas pernas, uma cicatriz simples e vazia, onde sua masculinidade deveria ter estado. Todos os mordomos terrisanos são eunucos, ele lhe dissera. Aquele ferimento não era novo, mas os hematomas, cortes e arranhões eram. Nós o encontramos se esgueirando no palácio atrás de você, Carr disse. Aparentemente temia por sua segurança. O que fizeram com ele? Ela perguntou, em voz baixa.
Há muito pouco. Ah, muito pouco, até agora, Carl respondeu. Agora, você deve estar se perguntando por que lhe contei sobre seu irmão. Talvez ache que sou um tolo em admitir que a mente de seu irmão se quebrou antes de que arrancássemos o segredo dele. Mas veja, não sou tão tolo para não admitir um erro. Devíamos ter controlado a tortura de seu irmão, fazê-lo sofrer por mais tempo. Esse realmente foi um erro. Sorriu perversamente, apontando para Caesar. Nós não cometeremos esse erro de novo, criança. Não. Desta vez, vamos tentar uma tática diferente. Vamos deixá-la ver a tortura ao Terrizano. Seremos muito cuidadosos, nos assegurando de que a dor dele seja duradoura e vibrante. Quando você nos disser o que queremos saber, paramos. Vino estremeceu de horror. Não. Por favor. Ah, sim, Carl falou. Por que não fica um tempo pensando sobre o que vamos fazer com ele? O Senhor Soberano exigiu a minha presença. Preciso ir para receber a liderança formal do ministério. Começaremos quando eu voltar. Deu meia volta, a túnica negra rodopiando no chão. Os guardas o seguiram, provavelmente para se posicionarem na câmara do lado de fora do aposento. Ah, Caesar, Vin disse, enfiando os joelhos entre as grades da cela. E agora, senhora, Caesar disse, com voz surpreendentemente lúcida, o que me diz sobre correr por aí em roupas íntimas? Ora, se Mestre Dawson estivesse aqui, certamente a repreenderia. Vin levantou a cabeça, surpresa. Caesar estava sorrindo para ela. Caesar falou rapidamente, olhando para a saída através da qual os guardas haviam partido. Está acordado? Muito acordado, ele disse. Sua voz calma e forte era um contraste marcante com seu corpo machucado. Sinto muito, Caesar, ela falou. Por que me seguiu? Devia ter ficado para trás e me deixado fazer coisas estúpidas sozinha. Ele virou uma cabeça ferida na direção dela, com um olho inchado, o outro encarando-a nos olhos. Senhora, disse solenemente. Jurei a Mestre Kelzer que a manteria em segurança. O voto de um terrizano não é feito em vão. Mas devia saber que seria capturado, ela disse, baixando a cabeça de vergonha. É claro que eu sabia, senhora, ele confessou. Ora, de que outro jeito ia conseguir que me trouxessem até você? Ben levantou a cabeça. Trazê-la até mim? Sim, senhora. Há uma coisa que o Ministério e meu próprio povo têm em comum, creio. Ambos subestimam as coisas que podemos conseguir. Fechou os olhos. E então, seu corpo mudou. Pareceu desinflar, os músculos ficando fracos e magros, a carne pendendo flácida em seus ossos. Caesar, Vin exclamou, apertando-se contra a grade, tentando alcançá-lo. Está tudo bem, senhora, ele disse com a voz aterradoramente fraca. Só preciso de um momento para reunir minha força. Reunir minha força. Vin se deteve, abaixando a mão, observando Caesar por alguns minutos. Parecia tão fraco, como se suas forças, seus próprios músculos estivessem sendo drenados e talvez armazenados em algum lugar. Os olhos de Caesar se abriram de repente. Seu corpo retornou ao normal. Então seus músculos continuaram a crescer, tornando-se grandes e poderosos, ficando ainda maiores do que os de Ham. Caesar sorriu para ela, com uma cabeça sobre um pescoço musculoso e carnudo. Então rompeu facilmente as amarras. Levantou-se, um homem imenso e inumanamente musculoso. Tão diferente do erudito magro e silencioso que ela conhecia. O Senhor Soberano falou da força deles em seu diário de viagem. Ela pensou, assombrada. Disse que o homem, Rashek, ergueu uma pedra e a jogou para longe do caminho. Mas tiraram todas as suas joias, Vin comentou. Onde escondeu seu metal? Caesar sorriu, agarrando as grades que separavam as duas celas. Tive a ideia com você, senhora. Eu o engoli. Com isso, arrancando as grades. Ela correu até a jaula dele, abraçando-a. Obrigada, é claro, ele disse, afastando-a gentilmente e batendo uma mão imensa contra a porta de sua cela, quebrando o cadeado, fazendo a jaula se abrir. Rápido, agora, senhora, Caesar disse. Precisamos colocá-la em segurança. Os dois guardas, que haviam jogado Caesar na cela, apareceram na porta um segundo depois. Ficaram paralisados, encarando a imensa besta que estava em pé no lugar do homem fraco que haviam espancado. Caesar deu um salto, segurando uma das grades da jaula de Vin. Sua feroquemia, no entanto, obviamente, lhe dera apenas força, não velocidade. Avançou com um passo desengonçado, e os guardas começaram a correr, gritando por socorro. Vamos, senhor.
senhora, Caesar disse, jogando a barra de lado. Minha força não vai durar muito. O metal que engoli não era grande bastante para conter muita carga de ferroquimia. Enquanto ele falava, já começava a encolher. Vendo se adiantou, correndo no aposento. A câmara dos guardas era pequena, com apenas 2 cadeiras. Sob uma delas, no entanto, ela encontrou uma capa enrolada de um dos guardas do turno da noite. Vince a recolheu e entregou para Caesar. Obrigado, senhora, ele disse. Ela sentiu, seguindo até a porta e espreitando. A grande sala do outro lado estava vazia. E 2 corredores afluíam dela, uma para a direita e um que se perdia na distância à sua frente. A parede à esquerda estava coberta com troncos de madeira, e o centro do aposento tinha uma grande mesa. Vena estremeceu ao ver o sangue seco e o conjunto de instrumentos afiados colocados em fila ao lado da mesa. Aqui é onde nós dois acabaremos, se não nos apressarmos, ela pensou, indicando para César de seguir em frente. Deteve-se quando um grupo de soldados apareceu no final do corredor, liderado por um dos guardas de antes. Vindo praguejou baixinho. Teria ouvido com antecedência se tivesse estanho. Olhou para trás. Caesar estava mancando pela câmara da guarda. Sua força ferroquímica se fora, e os soldados obviamente o espancaram seriamente antes de jogá-lo na cela. Mal podia andar. Vá, senhora, ele disse, acenando para ela. Fuja! Ainda tem muito o que aprender sobre amizade, Ven. A voz de Kauser sussurrou em sua mente. Espero que algum dia perceba quais são. Não posso deixá-lo. Não vou deixá-lo. Ven avançou na direção dos soldados, brandiu um par de facas de tortura da mesa, o aço brilhante e polido cintilando sobre seus dedos. Saltou em cima da mesa e se lançou contra os soldados que chegavam. Não tinha lomancia, mas voou do mesmo jeito. Seus meses de prática ajudaram, apesar da falta dos metais. Cravou uma faca no pescoço de um soldado surpreso ao cair. Acertou o chão com mais força do que esperava, mas conseguiu desviar de um segundo soldado que praguejou e a golpeou. A espada se chocou contra a pedra atrás dela. Vena rodopiou, esfaqueando outro soldado nas coxas. O homem recuou de dor. São tantos, ela pensou. Havia pelo menos 2 dúzias deles. Tentou saltar sobre um terceiro soldado, mas o outro homem brandiu seu bastão, acertando-o nas costelas de Ven. Ela gemeu de dor, soltando a faca enquanto perdia o equilíbrio. Nenhum peltre a reforçou contra a queda, e ela acertou as pedras duras com um estalido, rolando até parar, aturdida perto da parede. Lutou sem sucesso para ficar em pé. Ao lado dela, mal viu Caesar despencar enquanto o corpo dele ficava fraco de repente. Estava tentando armazenar força novamente. Não teria tempo suficiente. Os soldados logo estariam sobre ele. Pelo menos, eu tentei, ela pensou, enquanto ouviu outro grupo de soldados atacarem pelo corredor à direita. Pelo menos não o abandonei, acho. Acho que era o que Kelser queria dizer. Valete! Uma voz familiar exclamou. Ven levantou a cabeça enquanto Ellen e 6 soldados irromperam pela sala. Ellen usava roupa de nobre, um pouco mal ajustada, e carregava um bastão de duelo. Ellen? Ven perguntou, aturdida. Você está bem? Ele disse, preocupado, avançando na direção dela. Então notou os soldados do ministério. Pareciam um pouco confusos por serem confrontados por um nobre, mas ainda estavam em número superior. Vou levar a garota comigo, Helen disse. Suas palavras eram corajosas, mas obviamente não era nenhum soldado, e não usava armadura. 5 dos homens que estavam com ele usavam o vermelho Venture, homens da fortaleza de Helen. No entanto, aquele que estava à frente quando chegaram ao aposento, usava o uniforme de guarda do palácio. Ben percebeu que o reconhecia vagamente. O casaco do uniforme estava sem o símbolo no ombro. O homem de antes, pensou, estupefata, aquele que convencia a mudar de lado. O líder dos soldados do ministério aparentemente tinha tomado uma decisão. Fez um gesto cortante, ignorando a ordem de Ellen, e os soldados começaram a rodear o aposento, movimentando-se para cercar o grupo recém-chegado. Valete, precisa ir, Ellen disse com urgência, erguendo o bastão de duelo. Venha, senhora, Caesar disse, chegando ao seu lado, ajudando a ficar em pé. Não posso abandoná-los, Ven falou. Mas precisamos. Mas você veio por mim. Temos que fazer o mesmo por Ellen. Caesar negou com a cabeça. Aquilo foi diferente, criança. Eu sabia que tinha uma chance de salvá-la. Não pode ajudar aqui. Há beleza na compaixão, mas é importante ter sensatez também.
Ela deixou que ele a ajudasse a ficar em pé. Os soldados de Ellen avançaram, obedientes, para bloquear os soldados do ministério. Ellen estava parado na frente, obviamente determinada a lutar. Tem que haver outro jeito, Ven pensou, desesperada. Tem que haver. Então, viu, esquecida em um dos baús que estavam perto da parede, uma tira familiar de tecido cinza, uma túnica, uma única faixa pendurada na lateral do baú. Ela se afastou de Caesar, enquanto os soldados do ministério atacavam. Ellen gritou atrás dela e as armas ressoaram. Vin tirou as peças de roupa, sua calça e camisa, de dentro do baú, e ali no fundo estava sua capa de bruma. Fechou os olhos e procurou no bolso lateral da capa. Seus dedos encontraram um único frasco de vidro, a tampa ainda no lugar. Pegou o frasco, dando meia volta em direção à batalha. Os soldados do ministério haviam recuado um pouco. Dois de seus membros estavam no chão, feridos. Mas três dos homens de Ellen também estavam caídos. O tamanho reduzido do lugar, por sorte, impedira que o grupo de Ellen fosse rodeado no princípio. Ellen estava suando, com um corte no braço, o bastão de duelo quebrado. Agarrou a espada de um homem no chão, segurando a arma com mãos inexperientes, encarando uma força muito maior. Eu estava errada sobre aquele ali, senhora, Caesar disse, com suavidade. Eu peço desculpas. Vance sorriu, então abriu a tampa do frasco e tragou os metais em um único gole. Ma Manancias de poder explodiram dentro dela, fogos arderam, metais ressoaram e a força retornou para seu corpo cansado e debilitado como um sol nascente. As dores se tornaram insignificantes, a tontura desapareceu. A sala se tornou mais brilhante, as pedras mais reais sob os seus pés. Os soldados atacaram novamente e ela ergueu a espada com postura determinada, mas sem esperança. Pareceu completamente surpreso quando o vento voou sobre sua cabeça. Ela aterrissou no meio dos soldados, mandando-os para longe com um empurrão de aço. Os soldados em cada lado dela se chocaram contra as paredes. Um homem brandiu um bastão, e ela o afastou com mão desdenhosa. Então esmagou o punho no rosto dele, fazendo a cabeça do homem rodar para trás com um estalo. Pegou o bastão enquanto caía, girando-o e acertando a cabeça do soldado que atacava Ellen. O bastão se quebrou e ela o deixou cair com o cadáver. Os soldados de trás começaram a gritar, dando meia volta e fugindo, enquanto ela empurrava mais dois grupos de homens contra as paredes. O último soldado que sobrou se virou surpreso quando Ven puxou seu elmo para ela, empurrando-o de volta, esmagando-o no peito do homem e ancorando-se por trás. O soldado voou pelo corredor na direção dos companheiros que fugiam, colidindo contra eles. Ven soltou a respiração de excitação, parada com músculos tensos entre os homens que gemiam. Posso ver, agora, como Kelsier se viciou nisso. Valete! Ellen perguntou, estupefata. Ven saltou, envolvendo-o em um alegre abraço, apertando-o com força e enterrando o rosto no ombro dele. Você voltou! Ela sussurrou. Você voltou! Você voltou, você voltou. Ah, sim. E vejo que é uma nascida das brumas. Isso é muito interessante, sabe? Em geral, é um gesto de cortesia contar aos amigos coisas como essa. Sinto muito, ela murmurou, ainda abraçada a ele. Bem, sim, ele disse, parecendo distraído. Ah, Valete, o que aconteceu com suas roupas? Estão ali no chão, ela disse, levantando os olhos para ele. Ellen, como me encontrou? Seu amigo, um tal de Mestre Doxon, me disse que era prisioneira no palácio. E, bem, acontece que este gentil cavalheiro aqui, Capitão Goradel, creio que seja seu nome, era um soldado do palácio e sabia o caminho até aqui. Com a ajuda dele, e com um nobre de certa posição, consegui entrar no edifício sem muitos problemas, e então ouvimos os gritos no corredor. E, sim, Valete, você se incomodaria de vestir suas roupas? Isso me distrai um pouco. Ela sorriu para ele. Você me encontrou. Por todo o bem que isso fez, ele disse, ironicamente. Não parece que precisava de muito da nossa ajuda. Não importa, ela disse. Você voltou. Ninguém nunca voltou antes. Ellen olhou para ela, franzindo o senho levemente. Caesar se aproximou, trazendo as roupas e a capa de Ven. Senhora, precisamos ir. Ellen assentiu. Não é seguro em nenhuma parte da cidade. Os Scat estão se rebelando. Deteve-se, olhando para ela. Mas, você provavelmente já sabe. Ven assentiu, soltando-o por fim. Eu ajudei a começar isso, mas está certo sobre o perigo. Vá com Caesar. Ele é conhecido de muitos líderes rebeldes. Não o machucarão enquanto ele responder por você. Ellen e Caesar franziram o senho, enquanto Ven vestia a calça. No bolso, encontrou o brinco de sua mãe. Colocou-o na orelha.
Ir com Caesar? Ellen perguntou. E quando você? Vin vestiu a camisa. Então levantou a cabeça, sentindo, através da pedra, sentindo-o lá em cima. Ele estava lá, muito poderoso. Agora, tendo-o encarado diretamente, tinha certeza de sua força. A rebelião Scar estava condenada enquanto ele vivesse. Tenho outra tarefa, Helen, ela disse, pegando a capa de brumas das mãos de Caesar. Acha que pode derrotá-lo, senhora? Caesar perguntou. Tenho que tentar, ela disse. O 11º metal funcionou, Caesar. Eu vi alguma coisa. Kaiser estava convencido que revelaria seu segredo. Mas o senhor soberano, senhora, Kaiser morreu para iniciar esta rebelião. Ven disse com firmeza. Tenho que ver o que acontece. Essa é minha parte, Caesar. Kaiser não sabia, mas eu sei. Tenho que deter o senhor soberano. O senhor soberano? Ellen perguntou, surpresa. Não, Valet, ele é imortal. Vena estendeu os braços, segurando a cabeça de Ellen e puxando-a para perto para que ela o beijasse, para que ele a beijasse. Ellen, sua família entrega o Ation ao senhor soberano. Sabe onde ele o guarda? Sim, ele disse, confuso. Guarda as contas em um edifício do tesouro, a leste daqui, mas tem que se apoderar daquele Ation. Ellen, o novo governo vai precisar daquela riqueza e poder, se não quiser ser conquistado pelo primeiro nobre que conseguir erguer um exército. Não, Valete, Ellen disse, negando com a cabeça. Tenho que colocá-la em segurança. Vent sorriu para ele. Então se virou para Caesar. O terrisano assentiu para ela. Não vai me dizer para onde ir? Ela perguntou. Não, ele disse em voz baixa. Temo que esteja certa, senhora. Se o senhor soberano não for derrotado... Bem, não a impedirei. Desejarei, no entanto, boa sorte. Virei ajudá-la assim que o jovem Venture estiver a salvo. Vena assentiu, sorriu para o apreensivo Ellen, então olhou para cima, na direção da força sombria que a aguardava. Pulsando, com depressão cansada, queimou o cobre, afastando o abrandamento do senhor soberano. Valete! Ellen disse em voz baixa. Ela se virou para ele. Não se preocupe, falou. Acho que sei como matá-lo. Muitos são os meus temores enquanto escrevo com a caneta incrustada de gelo na véspera do renascer do mundo. Rashek me observa. Ele me odeia. A caverna se encontra diante de mim, pulsando. Meus dedos tremem, não de frio. Amanhã estará terminado.